Olá, mais um CNEcast, o episódio 3, com um convidado mais do que especial, não é isso mesmo, Malu? Sim. Hoje eu trago o multicampeão, o homem responsável pelo projeto Nova Ideologia Esporte, meu querido estimado professor Sensei Luiz Gustavo de Oliveira. Um ótimo programa para vocês, CNEcast, tchau. Oi, eu sou a Maria Luísa. Oi, eu sou a Manuela. E nós estamos na nossa terceira CNEcast com o nosso querido Sensei Luiz Gustavo de Oliveira. Bom, para começar, como que você iniciou sua carreira no jiu-jitsu? Primeiramente, boa tarde. Boa Prazer tarde. estar conversando com vocês. Obrigado pelo convite, estar participando desse programa, muito legal, muito bom. Eu comecei o treinar jiu-jitsu em 1998. Eu fiz algumas aulas experimentais, mas na época o esporte era bem elitizado, né? O jiu-jitsu era bem elitizado, então o custo era muito alto e acabei, de certa forma, abandonando por um tempinho, e aí voltei a treinar jiu-jitsu lá em 2000, 2001. Uma academia, eu estava fazendo um curso de educação física na época, e me formei em Mogi das Cruzes e precisava, né, trabalhar, ganhar dinheiro, e fui procurar uma academia. Eu antigamente fui aluno de judô, né, comecei judô com 5 anos, parei aos 17, 18 anos por lesão. E no meu currículo eu coloquei que era aluno de judô, né? Que eu praticava judô, tudo. Não era faixa preta ainda, estava na faixa marrom, era aspirante a preto. E aí o dono da academia viu meu currículo e falou, pô, tu é judoca? Eu falei, sou também, né? Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a vaga aqui para você começar a estagiar e trabalhar com a gente em troca de você treinar jiu-jitsu. Eu falei, pô, tá ótimo, né? Vou trabalhar e vou conhecer. A primeira situação que eu tive, né? O primeiro momento que eu tive com o jiu-jitsu, eu não curti muito. Sinceramente, eu não curti muito. Porque a academia era diferente, o custo era muito alto, tanto que eu levei no dia que eu fui na aula um kimono de judô e não pude fazer aula, eu tive que alugar um kimono de jiu-jitsu para poder participar da aula. Como era uma aula experimental, eu tive que pagar a aula para fazer. Foi um negócio assim meio chato para mim. A dinâmica da aula não me agradou muito, enfim. E aí, nesse segundo momento que eu encontrei esse professor, Eduardo Garrido, que Deus o tenha, infelizmente já foi, aí ele falou, você vai começar a treinar jiu-jitsu com a gente aí e vai participar das aulas. Eu falei, pô, eu tenho que comprar um kimono de jiu-jitsu. Não, treina com o que você tem, vem com o material que você tem, e durante o dia você trabalha, eu estudava à noite, né? Durante a manhã você puxa na academia, musculação, e à tarde você vai treinar jiu-jitsu e à noite vai para a faculdade. Aí começou. E o segundo momento que eu tive com jiu-jitsu foi maravilhoso. Um esporte que realmente, assim, pra mim, virou a chave e mudou muita coisa. E tô até hoje, graças a Deus. Tive um período de pausa por conta dos filhos, né? Tive filho. E aí pra cuidar das crianças, que foi difícil. Aí recentemente não, há uns 13 anos aí, 14 anos, eu voltei a treinar jiu-jitsu de novo. Agora pretendo não parar nunca mais. Você tem, atualmente você trabalha com isso e você tem uma empresa, como que é? Você fundou esse projeto? Não, primeiramente eu sou servidor público, eu sou funcionário da Secretaria Municipal de Esporte, trabalho com esportes lá. E em paralelo dou auxílio é uma ONG, né, uma associação. Em breve vai transformar num instituto aí. Mas aí estou no suporte, já tem 13 anos que a gente está com a associação, com a ONG. E nessa ONG eu faço o trabalho voluntariado com as práticas de jiu-jitsu. Lá também dou outras atividades, trabalho com futsal lá, masculino e feminino, com handball masculino e feminino, com voleibol masculino e feminino e master. Já trabalhei com judô lá também, com várias atividades esportivas. Mas atualmente eu estou só com jiu-jitsu lá. Como que nasceu essa ideia desse projeto? Eu não entendi isso. Como nasceu a ideia do projeto? O Nova Ideologia, que é um projeto ao qual a gente está fazendo parte aqui, começou assim. Eu estava com as aulas, né? Com um projeto que tinha na prefeitura, e era só para crianças. E o público foi envelhecendo. E a turminha foi chegando aos 17, 18, 19 anos.
E aí uma pessoa que estava na administração na época chegou e falou, olha, não pode mais. Quem for maior de idade, acima dos 17 anos, não pode mais participar da atividade. Não pode mais participar. E aí eu tive que separar a turma. Eu tive que dispensar alguns alunos, né, do projeto. E infelizmente, assim, alguns alunos, né, continuam disciplinados, alguns continuaram no esporte, mas outros se perderam. E infelizmente, nessa época que eu fiquei afastado com eles, né, com a atividade, com essas turmas maiores, eu tive a perda de 3, 4 alunos. 2 suicídio, um a polícia matou, e um teve um problema com o tráfico de drogas, se envolveu e acabou morrendo. Havia 2 amigos meus que já trabalhavam com dono de equipe de futsal amador na época, o Ney, grande abraço pro Ney, e o Rafael, o Sassá. E eles estavam querendo fazer alguma coisa diferente com o esporte. E o futsal amador na época estava meio bagunçado, assim, na organização, na estrutura. E aí eles me chamaram e falaram, Gustavo, vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos tentar montar alguma coisa? Eu falei, pô, até quero. Eu tenho um grupo de meninos aí, né? Que já estavam jogando comigo e que muitos estão se perdendo, preciso criar alguma coisa. E aí a gente criou uma ideologia. O esporte amador, principalmente mudando de assunto aqui, do futebol, tem muito envolvimento com droga, né? Futebol de campo, tem muito esse problema, né? E a nossa proposta não era essa. Era trazer a disciplina, dar um norte, né? Dar um futuro para a molecada, uma boa orientação. E foi por isso que a gente fundou a ideia do Nova Ideologia, né? Então, inicialmente começou com o futsal masculino, consegui repatriar a grande maioria dos meninos que havia dispensado aí das turmas. Logo em seguida a gente começou com o futsal feminino, porque o futsal feminino também há 10, 15 anos atrás não tinha tanta força como é hoje. E a gente iniciou esse projeto também com o futsal feminino, foi tomando corpo e a gente foi abraçando outras atividades também. E graças a Deus tá o que é hoje aí. Como você comentou que a maioria das pessoas que participam ainda é jovem ou atualmente já tem a participação de maiores de 17 anos, é isso? Sim, hoje a gente tem praticantes aí de todas as idades em várias atividades. Por exemplo, eu tenho uma aluna no jiu-jitsu uma novinha lá de 53 anos. Né? Então, eu tenho várias idades lá, de várias gerações também. Eu tenho aluno lá que treina comigo que o pai foi meu aluno. Né? Eu tenho a atleta menina que a mãe e o pai foram meus alunos. Eu tenho alunos lá que se conheceram praticando atividade. Uma fazia handball, o outro fazia futsal. Os 2 se encontraram, casaram e estão atleta de jiu-jitsu, entendeu? Estão morando junto e tem filhos e está trazendo o filho para treinar. Qual transformação você acha que você consegue gerar nas pessoas através desse projeto? A sensação que eu tenho, a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas a sensação que eu tenho é que, principalmente, ajuda eles enxergarem o mundo de uma forma diferente. Hoje a gente vive um mundo muito hostil, muito difícil. E, pelo menos, a grande maioria do pessoal que faz parte, né, do nosso projeto é um pessoal de coração muito aberto, é um pessoal que está muito a fim de sempre ajudar o próximo, sempre fazer pelo próximo. Enfim, esse lado comunitário, esse lado humano acaba sempre se destacando mais. Você comentou que o projeto ele ajudou muitas pessoas também, principalmente na questão de droga. Você percebe mudanças na autoestima, na mentalidade dessas pessoas? Sim, com certeza, principalmente os jovens, né? Eu tenho aluno que chega em mim, hoje mais velho, né, e diz, professor, graças a você eu larguei droga, eu saí do mundão, tô dentro do esporte. Não foi graças a mim, foi graças a ele mesmo, né, que não consegue perceber isso. Mas a gente acaba sendo, talvez, uma ponte, né? A oportunidade, às vezes, está bem na nossa frente, mas algo atrapalha impede de você enxergar isso, né? Então, de certa forma, eu entendo que o meu papel e o nosso papel na associação, na ONG, no Nova Ideologia,
linkar essa oportunidade com essa pessoa, né? Às vezes ela acha que é uma coisa que tá bem distante, é uma oportunidade bem distante, é uma forma bem distante de mudar, de encontrar um plano B na vida. E que na verdade não. Às vezes, na maioria das vezes, não é. Falando sobre jovens, qual que é a importância dos jovens praticarem esportes e o que praticar esportes que pode mudar a vida do jovem? Primeiro lugar, disciplina. Primeiro lugar, é disciplina. Pelo menos a grande maioria lá chega, muitos, né? Chegam sem tanta orientação, chega sem respeito, e eles com o tempo eles vão aprendendo isso, sabe? Respeitar o mais velho, a respeitar o próximo, a cumprir com as tarefas, com as atividades, com as obrigações deles. Então, no sentido de, primeiro lugar, antes de formar um atleta, é mais importante formar um cidadão. Né? Pelo menos a gente pensa sempre, se tem um potencial atleta, beleza, vamos para cima. Mas, em primeiro lugar, é formar um cidadão e mostrar para eles que fazer com que eles percebam que isso é não é um mérito, não é uma medalha a se conquistar, é uma obrigação, é o mínimo a se fazer. Hoje parece que o mínimo é uma coisa difícil de fazer. Você respeitar uma outra pessoa, parece que você tem que ganhar um prêmio. Não é, é minha obrigação fazer isso. Ajudar uma outra pessoa que está precisando é minha obrigação fazer isso, é o mínimo que eu posso fazer. E não tem que ser algo para soltar fogos, enfim. Então eles começam a perceber, o nosso plano aí é mostrar que a qualidade de vida, o ser melhor, o ser mais. É uma tarefa simples e normal, né? Tem que se tornar uma coisa natural. Enfim, é isso. Agora a gente vai ouvir algumas perguntas da nossa arquibancada. Eu queria perguntar agora se, para você, como sensei, se você acredita que o jiu-jitsu é realmente mais difícil que os outros tipos de luta por ser uma luta diferenciada, né? Uma luta no chão. Obrigado pela pergunta. Eu acho que cada esporte tem sua peculiaridade, né? Cada atividade, cada luta tem, arte marcial tem a sua característica. Mas é uma coisa que eu falo sempre, na maioria das vezes, para os alunos. Né? O que a gente normalmente comentar é que o jiu-jitsu é um esporte que se sobressai, é um esporte diferente. Uma das coisas que eu uso como característica de evolução do jiu-jitsu, ou pelo fato de ser um esporte mais completo, é no sentido do que uma arte marcial de trocação, vou dar um exemplo aí, o boxe ou o muay thai, a figura principal da luta é um árbitro. Precisa ter um árbitro para acontecer essa luta. A capoeira precisa ter um árbitro. Por quê? Se não houver o clinch, se houver o clinch, não há luta. E no jiu-jitsu, uma competição, enfim, o árbitro só mais um. O árbitro está ali para olhar a regra se está sendo aplicada e olhar a pontuação da luta se está sendo aplicada. Então a dinâmica da luta é muito maior, a luta flui muito mais rápido. E assim, que é melhor ou que não é melhor, isso depende muito também do indivíduo, né? O que eu entendo, ou o que eu acredito, é que o fato da luta não ter essa obrigatoriedade de manter distância, então isso torna o esporte ou a luta do jiu-jitsu que tem que lutar em pé. Por exemplo, o judô é um esporte maravilhoso, mas a partir do momento que a luta chegou no chão, ali já começa a haver limitações para que a luta reinicie em pé. Então o jiu-jitsu não, o jiu-jitsu pode acontecer em pé, pode acontecer de joelho, pode acontecer deitado no chão, pode acontecer em qualquer momento, em qualquer condição, em qualquer situação. Então nesse caso, eu defendo a ideia de que o jiu-jitsu sim é um esporte muito eficiente, talvez um pouquinho mais que a grande maioria dos esportes que tem por aí de arte marcial. E aí, Sensei, tudo bem? Eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta até que bastante curiosa, né? Como que na luta funciona os campeonatos, né? Porque no futebol tem a fase de grupos, tem o mata-mata, aí no jiu-jitsu, no judô, tem
tem outra espécie, né, de classificação, tem a questão também do juiz. Como que funciona essa questão do campeonato, assim? Obrigado pela pergunta. Prazer te conhecer. Fernando, prazer te conhecer, Fernando. Existe uma federação principal que rege o jiu-jitsu, né? Hoje, que é a CBJJ, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e a Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Existe a federação, a CBJJE, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Seria como se fosse a segunda divisão do jiu-jitsu do principal, tudo bem? Então, fez a analogia do futebol aí, vou colocar assim, a CBJJ é a primeira divisão, CBJJE é a segunda divisão, beleza? Nessas duas instituições existem os campeonatos, os seus torneios e suas competições. Então tem o Campeonato Paulista, tem o Campeonato Brasileiro, tem o Campeonato Sul-Americano, tem o Campeonato, enfim, todos os torneios. E o chaveamento, o critério de disputa é por chaveamento. Então, eliminatório. Sai uma lista de inscritos, faz por chaveamento e vai saindo eliminatória. Perdeu, tá fora, perdeu, tá fora, perdeu, tá fora, até chegar a semifinal, final e o campeão. Normalmente o critério de premiação é primeiro, segundo, terceiro e quarto. O terceiro e o quarto não faz a luta da final, né? Não faz a luta, só sai a luta da final do primeiro e do segundo. Mas os dois eliminados da semifinal se sobem no pódio como terceiro colocado. Tem outros tipos de evento também, né? Tem outras competições também. Tem torneio de luta casada, que o pessoal normalmente organiza. Mais ou menos a ideia do UFC, enfim, dentro do peso e organiza a competição. Existe o campeonato no-gi, mas aí é outro sistema, é outra... tem algumas instituições que estão entrando no jiu-jitsu e aí eles entendem que assim, algumas coisas na regra não agrada o público para assistir. Então eles tentam mudar algumas características da competição para que atraia esse público para assistir as competições. O sistema de luta, como funciona? Pontuação. Então, são movimentos pré-estabelecidos já, né? E cada movimento tem uma pontuação na luta. Ao final da luta, do tempo de luta, quem tiver mais pontuação ganha, ou o chamado, todo mundo está acostumado a ouvir, o nocaute, né? Seria a finalização. Seria a finalização quando o adversário toma uma finalização por um estrangulamento, ou uma chave articular por hiperextensão, ou torção, e aí o adversário o oponente resolve desistir da luta. Tem dois tipos de participação no campeonato. Ou você luta no peso, ou você luta no absoluto. Ou você pode participar dos dois. Como funciona? O peso é assim. Isso que eu acho muito legal em relação ao jiu-jitsu, com relação à competição de qualquer outras artes marciais. O praticante de jiu-jitsu, ele entra numa competição, quando ele vai lutar o peso, então ele luta dentro de um mesmo padrão, dentro de um mesmo grupo de faixa etária, do mesmo grupo de graduação, o mesmo grupo de peso e o mesmo grupo de faixa. Então, assim, por exemplo, a minha categoria, né? Eu sou Master, eu tenho 48, 49 anos, sou Master 4. Tô pesando hoje em torno de 80, 81 quilos, então tô entre de 78 a 82 quilos, que é a minha média de categoria, faixa preta. Então, todos os atletas que estiverem dentro, de 45 a 49 anos, com média de peso de 76 a 82 quilos, faixa preta. Então, entra todos nessa mesma faixa etária e todos competem igual. Então, não corre o risco de, por exemplo, entrar numa competição e pegar um atleta de 30 anos, entendeu? Ou não corre o risco de acontecer, você entra numa competição e um atleta faixa preta lutar com um atleta faixa roxa. Entendeu? Numa situação de um campeonato oficial, isso não acontece. Pode acontecer nos campeonatos menores, que aí a organização precisa para ter um número de praticantes, né? De competidores, então eles agregam. Mas isso é feito num acordo com os atletas também. Se o atleta aceitar, ele luta. Se não aceitar, não luta. Então esse é o lado bom do peso na competição, porque você luta sempre dentro... É uma luta justa. Um faixa branca vai lutar com faixa branca, um faixa azul vai lutar com faixa azul, faixa roxa com faixa roxa, marrom com marrom, preto com preto.
e assim por diante. Inclusive a graduação da criançada, né? Dentro da sua idade, dentro do seu peso. O absoluto não. O absoluto é só a faixa que conta, tudo bem? Então, em algumas competições eles colocam também a idade. Então, por exemplo, na minha, normalmente entra Master 3 e 4. Né? Então eu luto com atletas aí de 40 até 49 anos. Outras categorias, outros campeonatos não. É só dentro do Master 4 que todo mundo luta, entendeu? Só que aí vai a opção do atleta, lutar um absoluto, e o peso fica a critério, fica a cada um luta no seu, entendeu? Então, tem categoria pluma, categoria pena, categoria médio, meio pesado, pesado, pesadíssimo, super pesado, e entra todo mundo. Entra todo mundo. idade. Aí, dentro desse padrão de idade, específico pela federação, né, pela instituição que vai organizar o campeonato, mas o peso fica a critério. Então, por exemplo, já aconteceu de eu pegar uma competição de lutar um absoluto atleta ter 140, 159 quilos, que estava na minha chave para lutar. Mas só por da sua faixa. Faixa preta, Master 3, 4 com 159 quilos. E eu tive que lutar com o cara na competição e participar, entendeu? Então, às vezes acontece de pegar um atleta muito mais leve também. A gente pega atleta de 50, 60, 70 quilos. E às vezes ela pega uns pesadinhos aí também para competir. Aí tem que se sobressair, né? Tem que se virar. Bom, agora pra gente retomar o assunto, você comentou que o seu projeto social ele tem em torno de 13 anos, né? Sim. Quais são os maiores desafios para manter esse projeto ativo? Primeiro lugar, o recurso financeiro. Sem dinheiro ninguém faz nada, né? Então é bem difícil essa questão. Hoje nós estamos com um plano atualmente, né? Oficioso tem 13 anos, oficial tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora. O que eu quero dizer com isso? Há 3 anos atrás a gente conseguiu documentar a instituição, né? Com CNPJ, tudo bonitinho. Então estamos acreditando que através de lei de incentivo ao esporte, com parcerias com empresa, esse recurso, esse ajuda, esse apoio se torne um pouco mais fácil. Estamos acreditando. Mas em primeiro lugar é a parte financeira, porque para fazer um projeto precisa ter recurso. Vou fazer um projeto de jiu-jitsu lá, por exemplo. Hoje eu tenho em torno de umas 50, não, eu tenho muito mais. Hoje eu devo ter em torno de umas 200 crianças participando do nosso projeto lá. Em torno de umas 200. E como é que eu faço para arrumar kimono para essa criançada? Como é que eu faço para arrumar tatame disponível para treino para essa criançada? Então, essa parte é bem complicada para estar sobrevivendo. Nós temos no projeto do Jiu-Jitsu, a gente tem uma unidade em Perus, a gente tem uma unidade no Jaraguá, a gente tem uma unidade em Pirituba, que é a região onde eu moro, a gente tem uma unidade aqui no Glicério, e a gente tem 2 tatames em Guaianazes. A maioria é tudo para atividade para criançada. Então, graças a Deus, tem criança pra caramba praticando. Mas essa parte é a parte complexa. E também tem uma coisa assim que é um pouco chato de comentar, mas é o fato. O apoio e o incentivo da família. Apoio e incentivo do pai, apoio e incentivo da mãe. Hoje em dia tem muito... Eu não sei porque o pessoal tem essa ideia de que pelo fato de não estar pagando, não precisa dar atenção ou dar muita atenção. Parece que as pessoas dão valor para aquilo que elas gastam dinheiro. Para aquilo que elas não gastam dinheiro, elas não se importam. Eu comento muito com meus alunos lá. Tem a equipe, né, de jiu-jitsu, tem tatame de jiu-jitsu lá, particulares na região, que cobram em torno de mensalidade de 500, 600 reais por mês, um treino, né? Um kimono em torno de 700 reais, 800 reais para o aluno comprar, né? Nosso treino lá é gratuito. O tatame de treino em uma instituição lá próxima é em torno de 1 hora a aula, 1 hora, 45 minutos. Nosso treino é de 2 horas. Então, a gente dá um suporte, a gente consegue dar um suporte, né, com muita atenção. Eu estudo particularmente, eu estudo muito, muito.
para poder passar um bom trabalho para eles, para poder dar uma boa didática para eles. Eu tinha pensado há um tempo atrás em não competir mais. Eu tive uns problemas de saúde, depois eu até conto essa situação para vocês. Mas assim, o ano passado eu resolvi voltar a competir com um pouco mais de ênfase. E um dos motivos principais de voltar a competir é para me atualizar, para que eu pudesse ter recurso e condições de passar o mais atual do jiu-jitsu hoje, da competição hoje, do esporte hoje para os meus alunos, entendeu? E eu vejo que tem muita gente que não dá muita atenção para isso, que não se preocupa muito com isso. Talvez essa ideia de rede social, de tirar uma foto bonita na internet e só porque tá com kimono e depois seguir para casa, talvez seja isso, não sei. Mas eu percebo isso que acontece muito. Tem aluno que vai fazer visita no nosso tatame lá e faz um dia, pô, o treino de vocês é puxado, hein? Então vem, pô, vem treinar. Curtiu, né? Não curtiu, vai embora. Não volta. Não consigo entender isso. Sinceramente, eu não consigo entender isso. Até aproveitando o gancho, que a gente estava falando de competição, né? Campeonato de luta casada. Com todo respeito a quem organiza a luta casada, o cara tá certo de organizar. Mas para mim é um negócio meio surreal. Eu vou fazer uma luta casada. Qual é o objetivo? Meu objetivo é ir para um campeonato lutar, né? Praticar. É o que eu falo muito para os meus alunos. A ideia de você ir para um campeonato, ser um competidor, não. O pensamento tem que ser diferente. O pensamento tem que ser de vencedor, tem que pensar subir no pódio, subir em primeiro, ser o primeiro. Tem que pensar assim e tem que ter essa postura. Mas os outros alunos, tem aluno que vai lá para praticar, para conhecer. E eu falo para eles assim, olha, quando você entrar no tatame de competição, tu não tá indo lá para testar você, você tá indo lá para testar a mim. Você tá indo lá para ver se o meu treino tá sendo funcional. É um termômetro para entender, para a gente saber o que você precisa, ou o que eu preciso fazer para melhorar seu treino. Então, se você entrar num tatame de luta e você perder a luta, tá tudo certo, não tem problema. O que a gente precisa fazer é entender aonde você errou para poder melhorar. E tem cara que vai pagar R$100, R$200 para fazer uma lutinha casada com outro cara e perde a luta e tira um monte de foto e fica bonito, sabe? Eu não sei, eu acho que em alguns momentos aí o jiu-jitsu ou o praticante de jiu-jitsu está se perdendo. Está se perdendo nesse caminho. Como um esportista, como um atleta. Mas enfim, né? Qual que é a diferença de treinar atletas e formar pessoas? Nossa. Em primeiro lugar, formar um cidadão. Em primeiro lugar, formar uma pessoa de bem, né? Eu acho que... Acho não. Eu até coloco isso muito para eles lá. Um atleta, ele vai naturalmente se tornar um cidadão de bem. Porque ele vai estar longe de violência, ele vai estar longe de drogas. Os atletas que não arrumam confusão e não brigam, né? Tem uns infelizes aí que acham que está acima do bem e do mal. Mas isso também é muito espelho do professor. Enfim, uma outra conversa. Mas, naturalmente, o atleta ele vai estar longe de drogas, ele vai estar longe de violência, ele não vai estar se envolvendo nesse tipo de coisa. O atleta, na formação principalmente, ele não vai perder tempo com besteira na cabeça. A verdade é essa. Então, para se tornar um atleta, ele primeiro precisa ter uma formação como um cidadão, como pessoa. E aí sim a gente descobre se ele tem um potencial para ir para o esporte ou não. Então a primeira ideia, como você falou, você comparou as duas palavras, atleta Atleta e pessoa. E pessoa, né? Então, em primeiro lugar, ele vai ser uma pessoa, já que, né, a gente usou essa expressão aí. Em primeiro lugar, independente se ele vai ser um atleta ou não, em primeiro lugar, o plano é transformar esse menino que está chegando em um cidadão de bem. E aí depois sim, tá no caminho, vai para aula, vai para a escola, tá estudando, não bate boca com o professor na escola. Eu acho que aqui não acontece, mas em muita escola pública aí essa confusão acaba acontecendo. Às vezes a molecada acha que está acima do bem e do mal, e não é assim, né? Eles têm que entender que existe disciplina, o professor está ali para fazer um bom trabalho, para fazer o melhor que ele pode. Então o menino precisa respeitar em casa, precisa cuidar da alimentação dele, precisa saber. Então, devagarinho, a gente vai se encaixando como pessoa, né? E à medida em que ele está engrenado como pessoa,
ele já vai começar a pensar, pô, eu posso dar um voo mais alto, eu posso ser assim, a condição. E a gente está aqui para dar o suporte. Ontem mesmo aconteceu lá no nosso espaço, posso contar? Tudo bem? Eu estava no treino, a gente vai competir agora semana que vem, né? Tem o Sul-Americano da CBJE. E eu vou levar 14 atletas, se eu não me engano. 3 maiores de idade e o resto tudo criançada. E um chegou em mim e falou assim, antes do treino, né? Me mandou pelo WhatsApp. Professor, eu não vou treinar hoje. Aí eu falei, caramba, por que não vai treinar? Você vai competir semana que vem? Qual é o motivo? Eu mandei mensagem para ele, o que aconteceu? Eu não tô me sentindo muito bem, tô com um pouco de dor no corpo, eu não vou treinar. Eu falei, tá bom, então faz o seguinte, desce lá no tatame que eu preciso contar um negócio pra você. Aí ele desceu, né? Ô, professor, o que você quer contar pra mim? Eu falei, espera um pouquinho que eu já te conto. Deixa eu continuar o treino aqui, assim que eu acabar a gente já conversa. Tá bom. E aí eu passei toda a metodologia do treino. Estava falando essa semana aí sobre, mês todo, né? Sobre uma situação de posição de guarda. A gente está estudando a situação. E eu passei todo o treino e ele ficou sentado lá assistindo, né? E esperando para eu poder contar o segredo que eu tinha que contar para ele. Aí acabou o treino, dispensamos a turma, tudo. Ele veio, professor, e aí, você vai me contar? Eu falei, já te contei. Ele falou, o que era? Eu falei, então, em vez de você estar lá dentro da sua casa jogando no celular, era você descer aqui, você assistir o treino, você pega a posição, mentalmente você está treinando também. O jiu-jitsu não é só um esporte físico. Falo muito isso para os meus alunos. E é um dos poucos esportes que você tem que pensar demais. Se você não estudar, você fica para trás. Jiu-jitsu exige muito, mas muito estudo. Muito estudo. Do mesmo jeito que eu encho o saco dos meus alunos lá. Falo muito isso para eles. Alguns que vão ouvir e vão até entender, vão dar risada disso aí. Falou, você não treina, você quer ganhar força? Vai levantar peso. Você não está aqui para levantar peso. Você está aqui para ganhar uma luta. Para ganhar uma luta, você tem que ser estratégico. Então, sabe o que você vai fazer? Abrir um livro. Leia. Treina a sua mente. Quanto mais você treinar a sua mente, mais a mente estratégica você vai ter. Mais recurso para resolver um problema você vai ter na hora da luta. Mais controle emocional você vai ter. Então, a evolução é maior. Então, ele ficou lá, assistiu o treino. Aí ele me perguntou, e ele nem sabe dessa história, ele só vai saber agora. Porque ele me perguntou, quem foi, professor? O que você ia me contar? Eu falei, pô, já te contei. Aí ele, mas o que você contou? Caramba, eu já te falei, mas você não ouviu? Não, você me contou? Eu falei, contei. Daqui a pouco você vai descobrir. E ficou, e ele não sabe o que aconteceu. Então ele participou da aula, ele fez a aula, ele interagiu quando eu estava rolando a aula. A gente conversou sobre posição, ele respondeu de roupinha normal, sem kimono, sentado lá na beira. E algumas perguntas eu até direcionei para ele. Marcos, que posição é essa? E, é isso aí, professor. Sem saber. Então, a gente tem que trabalhar isso com eles, né? Tem que trabalhar e eles vão evoluindo. Eu falo muito que atleta tem que estar disposto a fazer coisas que pessoas normais não fazem. E uma situação dessa, se uma pessoa que não tem o potencial a ser atleta, o cara não vai querer saber de machucado e ir na beira do tatame e assistir um treino, sabe? Dou exemplo da minha filha. Minha filha, o ano passado, ficou quase 2 ou 3 dias sem comer, praticamente, para bater peso, para lutar. Na véspera do Campeonato Brasileiro, que ela lutou o Campeonato Brasileiro em Barueri, na véspera, ela ia lutar na... Ai, filha, se eu tiver errado, você me desculpa, tá? Foi no sábado que ela lutou, na sexta ou no sábado, um dia antes, a gente tava num churrasco. E ela comendo salada. Salada, tomate e bebendo água. Aí eu falei, filha, tô com você, eu não vou comer carne. Mentira, comi uns 3 pedaços de dela. Ninguém merece, né? Mas eu comi pouco, pelo menos, pra motivar ela. Então, pelo menos na frente dela, ela não me viu comendo carne. Ela se sentiu motivada. E, pô, treinou, foi super bem no campeonato. Infelizmente, não levou, porque faz parte, né? Coisa do esporte. Mas, assim, se é uma outra pessoa, não tá disposta a entrar numa festa. Vou numa festa, vou num churrasco. Quem é que vai no churrasco e come salada e tomate? Essa festa inteira bebendo água, comendo tomate e salada. Picanha rolando, linguiça rolando, carne comendo solta e não, entendeu? Então, para ser atleta é um pouco mais difícil. Mas ser pessoa é o primeiro passo, né? Enfim, é isso.
Agora a gente vai ouvir mais algumas perguntas na nossa arquibancada. As crianças aqui, os jovens, eles têm uma expressão, aura mais ego, né? Como se fosse a sua presença dizer algo, né? Uma sensação de poder e tal. Né? Então, bom, eu sou praticante, minhas crianças aqui sabem que eu sou praticante, né? E fala um pouco sobre a questão do ego, né? Por exemplo, eu sou uma jamanta de mais de 100 quilos, né? E às vezes eu tenho colegas de treino lá no tatame que tem 60, 70 quilos, que são mais... O senhor mesmo, né? Quando vou visitar lá o tatame. E assim, a gente apanha mesmo, né? Tem até o Barbosa, né? Tem o mestre Barbosa também, da B9, da academia, que ele fala assim, né? Bom, você treinando jiu-jitsu, que é uma graduação, você vai ser espancado, né? Quem é de fora, escuta uma coisa dessa e fala assim, nossa, que absurdo isso. Mas como que lida com o nosso ego dentro de uma luta, sabendo que você pode ser subjugado por qualquer pessoa, assim, né? Tem aquela frase também que fala assim, o cara que acha que bate em todo mundo, quando ele começa a lutar uma arte marcial, ele descobre que ele é uma pessoa indefesa. Né? Então, como é que lida, assim, uma pessoa que está começando agora, por exemplo, como é que lida com esse ego de, às vezes, chegar lá, um menino de 60 quilos apanhar de uma menina de 50, por exemplo, que acontece. Ou no caso quantos casos a gente tem de vitória aí, também de dinossauros, cara pesando 120 quilos e tomando pau de cara de 70 e 80, né? Como que lida com esse ego? Como que você acha que o praticante tem que lidar com esse ego? Primeiramente, direto a você, que bom estar aqui conversando com você. Sabe que é um cara que eu admiro muito, tenho um carinho enorme por você, gosto muito de você. Tornamos muito mais que uma presença aluno, professor, e sim amigos. E quero dizer que você é um cara que eu quero levar para a minha vida, o resto da minha vida no meu coração, porque eu tenho um carinho por você. Vou quebrar o protocolo, tá? Vou lembrar um caso. Obrigado. Obrigado. Eu te amo. Tamo junto. Obrigado. O jiu-jitsu. Pra mim não tem que cortar, não. O jiu-jitsu muda vidas, né? O jiu-jitsu muda vidas. Já que você usou a expressão aí de espancar, apanhar, então acho que tá tranquilo a gente falar nesse sentido, né? Mas é verdade. Eu costumo dizer, e você já ouviu muito falar isso, eu falo, o cara que faz as primeiras aulas de jiu-jitsu, ou a primeira aula de jiu-jitsu, ou ele vai amar e não largar nunca mais, ou ele nunca mais vai voltar e querer ver na frente. E o jiu-jitsu expõe quem realmente você é. Eu pratiquei judô dos 5 aos 17 anos. Eu cheguei a pegar a primeira e a segunda graduação, melhor cordão na capoeira. Fiz algum tempo treino de Muay Thai, pratiquei algumas artes marciais, né? E eu acho que eu posso dizer, hoje eu sou faixa preta de judô também. Não posso dizer que de todos os esportes que eu tive o contato, de todas as artes marciais que eu tive contato, o jiu-jitsu realmente muda a pessoa. Ele expõe quem é a pessoa. O cara chega no primeiro treino, com certeza ele vai apanhar. Com certeza ele vai apanhar. Com certeza ele vai entender e ele vai expor toda a fragilidade, ele vai sentir na pele toda a fragilidade que ele tem. Às vezes não faço de propósito não. Quando chega um aluno novo lá, né, eu procuro sempre pegar os meus alunos mais novos para poder lutar com esse pessoal iniciante. Já meio que para a pessoa ter essa noção, entender isso.
Minha filhinha aqui, novamente, né? A minha mais velha, eu tenho 3 filhos, meus 3 filhos são praticantes de jiu-jitsu. Meus 3 filhos são o mais novo e a mais velha tá no caminho de atleta. A segunda compete também, mas ela não quer muito na ideia ser atleta, né? E quando ela começou, ela estava na graduação, né, de infantil, antes do juvenil ainda, né, infanto-juvenil, e chegava uma mini mulher lá, adulto, para fazer aula, e eu colocava para treinar com ela, né? Então, Camilinha, vem cá, filho, vem treinar a mocinha aqui. E minha filha espancava a mulher. Chegava um cara para treinar e eu pegava os meninos mais novos, meninos de 14, 15 anos. A molecada espancava, assim, o treino é direcionado, eu não largo. Eu abordo uma filosofia de treino, uma metodologia diferente hoje. É diferente do que eu aprendi, né? A gente entrava no tatame, o professor largava a gente lá, ia atacando posição e ia ser tentando se virar. Eu dou um norte hoje pro cara tentar entender. Eu faço um passo a passo para ele entender a dinâmica da luta. E todas as lutas são direcionadas. Eu não faço nada assim. Tipo, meus alunos iniciantes não trabalham finalização. Eu falo, pô, eu tenho que ensinar a quebrar, mas antes eu tenho que ensinar a consertar. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Se eu pegar qualquer criança e colocar para arrancar o braço do coleguinha, e o moleque sem essa noção de ego dele, ele vai fazer, ele vai machucar. Então, primeiro eu tento conhecer esse ego dele, saber o que ele tem, o quanto ele vai produzir, até onde ele vai chegar, né? E para poder passar esse caminho para ele. E, graças a Deus isso está dando muito certo. Mas tem muita gente que vai lá, faz treino, tem muito já praticante, tem cara que vai lá graduado treinar, faz aula com a gente, né? Treina com a gente. Não que o nosso treino, pô, seja extremamente diferenciado, mas nosso treino é diferenciado em relação a um treino de comercial, né? Um treino que normalmente o pessoal faz aí, treino comercial. Porque o treino é mais pesado, a parte física é mais pesada, o treino, você já viu, né? Então não preciso ficar falando muito nisso. Então, às vezes, vai aluno lá, graduado já, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom. O cara faz um treino e apanha muito. E às vezes apanha do menos graduado, e na maioria das vezes apanha do menos graduado. E aí o cara se sente incomodado e não volta mais, né? Ou o cara fica constrangido com isso, eu trabalho, eu procuro, muito através do diálogo, você me conhece? Muito através do diálogo, fazer com que ele entenda esse tipo de coisa. Né? Que ele precisa saber que hoje eu não sou o número 1 do mundo, né? E sempre vai aparecer alguém que um dia vai bater na gente. Por mais que você ache que eu sei tudo, eu entendo tudo, eu manjo tudo, sempre vai ter alguém que sabe um pouquinho mais que você. Ou vai haver um momento ali, numa situação que você não vai estar num momento bom e que você vai cair, você vai sucumbir, entendeu? Então, a questão aí não é nem o quanto você consegue bater, ou nem a capacidade de bater, mas é o quanto você aguenta apanhar, né? E levantar e continuar. Então, esse é o lado bom do jiu-jitsu para a vida. Porque, vamos falar a real, a gente apanha muito mais do que bate. Apanha muito, muito. Um dia um aluno falou para mim, professor, quando é que eu vou começar a bater? Eu falei, eu tô na preta, tô pegando meu terceiro dano na faixa preta e eu não sei ainda, porque eu continuo apanhando. É difícil, não é fácil. Mas você precisa passar por essas experiências. Você precisa passar pelas dificuldades. Só vai haver o progresso, isso se encaixa, eu acho que se encaixa um pouco na vida. Você só vai evoluir com a dificuldade. Ninguém evolui num estado de conforto. Quando tá tudo bonitinho, não tem evolução. Você vai estar tranquilo. Você vai botar sua pantufa, deitar no sofá, pegar o controle remoto e ficar de boa. Agora, sair no frio, sair na chuva, ir até um tatame, botar um kimono e treinar, aí tá vendo evolução. E pior, treinar não, apanhar. Aí vai haver evolução. Vai haver evolução física, mental, aí a cabeça muda. Então, precisa ver isso. E eu me coloco como exemplo, né? Mas para chegar onde eu cheguei, pô, não sou um cara fera, não sou o melhor do mundo, não vou ser, não tenho condição. Mas é difícil eu apanhar hoje, né? Treinando pra galera. Mas para isso eu tive que apanhar bastante. Na faixa marrom, inclusive, principalmente na faixa marrom, a grande maioria do pessoal que treinava junto comigo era tudo acima de 100 quilos. Não tinha um cara que... Só tinha um
Tinha um cara, só um professor faixa preta que tinha abaixo dos 95 quilos. O resto era tudo acima de 100. Tudo acima de 100. Então, todos os caras que eu treinava, e lá na academia, na época, né, quando eu tava na Marrom, na equipe que eu tava, tinha 16, 18 professor faixa preta. Na equipe. 18 professor. E de faixa marrom tinha uns 10, 12 mais ou menos. E eu pensava comigo, pra eu chegar na faixa preta eu tenho que estar de igual para igual com esses caras. Não adianta eu botar uma faixa preta e estar apanhando deles. Né? Eu tenho que estar de igual para igual com eles. Foi assim da minha roxa para minha marrom. Foi assim da marrom para minha preta. Tanto que eu me lembro que quando eu tava na roxa, o professor chegou em mim e falou, vou te graduar na faixa marrom. Eu falei, eu não vou. Me desculpa, odeio fazer isso. Eu falei, professor, não vou. Não, mano, você já tem tempo pra caramba, já tá na hora de você graduar. Então vamos graduar sim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui e argumentei com ele. Eu falei, ó, professor, vamos lá. Ele faixa marrom ali, eu tô apanhando dele. Aquele faixa marrom ali, eu tô apanhando dele. Aquele faixa marrom ali, eu tô passando apuro. Aquele ali eu tô passando apuro. Aquele ali eu tô passando apuro. Como é que eu vou botar uma marrom na cintura? Eu tenho que pelo menos estar mais ou menos no nível dos caras. Mais ou menos. Então, a hora que eu pelo menos não estiver apanhando de nenhum deles, ou da grande maioria deles, aí eu acho que eu tô no ponto. E foi assim da minha marrom e foi assim pra minha preta. Eu prezo que vale mais um faixa branca fera do que um faixa marrom bunda mole, tá ligado? Desculpa a expressão, mas... E assim pra vida também, né? E assim é pra vida. Ah, bem. Eu... Alguém... Por favor. Não posso? Não posso? Não conta não. Então não vou falar não. Não conta essa não. Não vou falar não. Mas Eu já sei, vocês cara. sabem da lista que ele tem, né? Não. Vocês sabem da lista? Vocês lista? sabem? Então você vai ver. Então. Vocês sabem da lista? Vocês sabem da lista? Ninguém Ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Não. Tá bom, então não vou contar, né? Meu aluno falou pra não contar, ele mentiu. Mas como eu não sou baú, eu vou contar, tá bom? Quando ele começou a treinar jiu-jitsu, ele apanhou tanto na primeira aula. Quem que te pegou mesmo? O Alan. Foi não, mas foi um menino. Foi um mais novo, era um cara novinho. Mas Eu não me lembro quem era, mas espancou. Mas bateu. Eu me lembro que ele levantava assim, o cabelo tudo revirado, né? E ele O Adriano. assim, Adrianinho. Cabelo virado do avesso, ele kimono tudo revirado, o Adriano saiu pleno, né? O kimono bonitinho, arrumadinho, o moleque nem cheirando pompom ainda. E ele, cara, suado demais, velho. Aí ele olhou pra minha cara e falou, quem é esse moleque? Quem é esse moleque? Eu falei, o Adriano, pô, treina aí. Quero matar esse moleque. Aí eu falei, vai lá, treina com ele. Não dá, eu não consigo. Ele falou pra mim, não consigo. Ele tinha 16 anos. Tinha uns 16 anos. 16 anos. Aí eu falei, pô, Mira, é assim, você tem que respeitar a regra da luta, né? E ir pra cima. Mas eu preciso aprender isso logo, cara. Que eu não vou aguentar ficar apanhando desse moleque muito tempo. Falei, calma, vou te dar outro. Apanhou dobrado. Aí pegou outro, apanhou dobrado. E assim seguiu-se por um mês e meio, 2 meses, 3 meses. E foi indo, né? Aí um dia a gente, numa conversa, ele falou assim pra mim. Tinha um aluno novo que tava treinando lá, não lembro quem que era, mas já era graduado, mais graduado que ele. Aí ele falou assim, mais um que vai pra minha lista. Eu falei, que lista? Professor, eu tenho uma lista na minha casa com nome e sobrenome de todos os caras que estão me batendo no tatame. Eu juro por Deus que quando eu pegar minha faixa preta, eu vou espancar eles todos. Eu leio todo dia o nome deles antes de dormir. Aí eu deixo eles na minha memória. Eu falei, você tá de brincadeira? Eu tenho, tá guardado. Você ainda tem, né? Ai, meu Deus do céu. Um dia você vai, né? Um dia você consegue. Um dia, quem sabe? O meu medo é o meu nome não tá nessa lista. Ele nunca me falou se o meu nome tá na lista. Deus me livre. Qual foi o momento mais marcante da sua trajetória? Nossa! Várias. A primeira e a principal foi o dia que eu parei para ver meus filhos competindo. Essa foi a primeira, foi a principal. Foi maravilhoso e desesperador ao mesmo tempo. Teve uma situação que minha filha estava saindo entrando no juvenil, né? Ela estava saindo do infanto juvenil, ela estava completando 15 anos. Eu não me lembro que graduação ela estava na faixa amarela, se eu não me engano.
E só que no juvenil não podia mais lutar com faixa colorida, né? Como funciona? Até os 14 anos, que é a categoria infanto-juvenil, tem uma graduação de criança. A faixa branca, faixa cinza, faixa amarela, faixa laranja e faixa verde. Da verde vai para a faixa azul. Só que na azul já é a partir de juvenil. Então antes não pode usar faixa azul. Tudo bem? Do juvenil para o adulto e master, aí entra branca, pula todas essas, azul, roxa, marrom e preto. E ela estava na segunda graduação, se eu não me engano, ela estava de faixa amarela. E ela subiu para o juvenil. Só que no juvenil não pode mais usar faixa colorida. E ela ia usar ou a laranja ou a verde. Mas eu não troquei, não lembro que rolo foi que ela continuou. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer com essa menina? Vou subir ela para a faixa azul, que é o caminho. Mas será que ela tem condição? Onde eu vou descobrir? Num campeonato. Inscrevi, filha, se eu errar, me desculpa, tá bom? Eu acho que eu escrevi ela no Campeonato Brasileiro. Eu não me lembro se foi no Sul-Americano ou se foi no Brasileiro, mas eu acho que foi no Brasileiro. Eu escrevi ela. Aí eu falei, filha, você vai lutar de faixa branca, tá bom? Tá bom. Só que para compensar, você vai lutar no adulto. Ela tinha 15 anos. E no adulto é dos 18 aos 29 anos. Aí ela falou, tá bom, vou, tá bom, vou. Ela é guerreira. Você fala, filha, vai lá, bate naquele cara ali. Ela vai e bate. Não tem tempo ruim, não. Mas aí eu fiquei meio assim, né? Então foi um mês antes da competição que eu fiz a inscrição dela. Juro, na véspera eu não dormi. Eu fiquei na beira da cama dela, olhando ela dormir na cama. Ela ia lutar no dia seguinte. Eu passei a madrugada toda na beira da cama olhando pra ela. Foi desesperador, foi sensação de outro mundo. Até então, o único que competia, que praticava algum esporte, assim, né? Esse era eu. Ia ser o primeiro campeonato dela. Tinha o primeiro campeonato dela e eu não sabia o que ia acontecer. Eu fiquei com o coração na mão, de verdade. Coração na mão. Ainda falei pra ela, ó, filha, aí no dia seguinte, né? Mas tinha que passar essa segurança pra ela, porque se ela me visse nervoso, se ela me visse, ia despencar o mundo dela, né? Graças a Deus eu fui forte pra caramba, consegui passar muita segurança pra ela. E conseguimos, nossa família toda conseguiu passar muita segurança pra ela e ela foi pra competição. Ainda falei pra ela, filha, tenta não se mostrar menininha. Você tá lutando no campeonato? Não pode, né? Então você tem que me mostrar mulher. Finge. Aí assim, no campeonato no Ibirapuera, a gente não pode dar o suporte. O atleta entra na área de pesagem e vai lá pra dentro, o atleta que se vira sozinho. E era o primeiro campeonato dela, dessa grandiosidade. Aí expliquei mais ou menos pra ela e ela foi, de mochilinha, e foi lá pra dentro. Dali a pouco a gente vai pra arquibancada, aí chamaram e ela vem pra área de luta. A atleta que estava inscrita na categoria dela mais nova tinha 22 anos. E ela com 15. E ela com 15. Tinha acabado de fazer 15 anos. Aí aparece ela, de trancinha, pantufa rosa no pé e uma garrafa de água do Minions, que ela tem desse tamanho, embaixo do braço. Chega na competição adulta, categoria adulta. Aí o pessoal, pô, quem que é aquela menininha? Não é uma menininha não, pô. Ela tem 18 anos, né? Ela, oi, pai. Resumindo, ela finalizou todo mundo nas lutas e foi campeã. Caramba. Finalizou tudo. Fez 3, 4 lutas e ganhou as 4 por finalização. Eu quase caí de lá de cima, né? Quase caí de lá de cima. E acabou, a gente graduou ela faixa azul. Graduou ela faixa azul. E ela foi o meu primeiro parâmetro de competição, nessa situação. Então, foi maravilhoso. E voltar a competir também foi um momento para mim muito legal. 2024, eu tive 3 cirurgias no joelho. Eu tive rompeu LCA e lesão do menisco. Aí eu fiz a primeira, fiz a segunda cirurgia, só que na segunda a fisioterapeuta fez um movimento lá e rompeu toda a sutura que tinha feito do menisco. Isso foi em julho. Aí eu tive que fazer outra cirurgia em dezembro, 6, 8 de dezembro, não me lembro, de 2024. Aí quando eu tava nesse intervalo, o médico falou, olha, que eu vou tentar fazer o seguinte, tentar reconstruir alguma coisa aí para que você tente levar uma vida normal.
Pelo menos que você consiga caminhar, que você consiga andar pra lá pra cá, mas esporte esquece. Trabalhar com esporte, vai trabalhar sentado, não vai ter condição não. Dezembro eu fiz a cirurgia, em abril eu tava numa área de luta. De 2025. Eu fiz a fisioterapia, fiz a cirurgia, fiz a recuperação e era a terceira que eu tinha feito. Aí em abril eu tava numa área de luta, graças aos meus 3 filhos. Eles falaram, pai, só vamos competir se você for junto. Eu falei, como que eu vou? Não tenho condição, não sei o que. Não, você vai junto, você vai junto. E entrei numa área de competição. Então eu já vinha antes, né? Já vinha competindo, então a sensação de voltar, de entrar lá dentro, foi um negócio surreal, surreal. Foi maravilhoso pra mim. E graças a eles voltei. Aí, graças a Deus mesmo, porque aí fui lutar brasileiro, lutei sul-americano, lutei pan-americano, saí na porrada com tudo que era campeonato aí. Bom, para finalizar, qual conselho você deixaria para os jovens que querem começar a praticar esportes? Em primeiro lugar, estar aberto a ouvir, estar aberto a conhecer, estar aberto a experimentar. Por mais que o esporte hoje esteja bem prematuro, muito prematuro, hoje a busca por um atleta está sendo cada vez mais, com um menino cada vez mais novo, mas eu aconselho aos pais principalmente, né, a fazer com que a criança experimente algumas atividades, experimente alguns esportes para que ele goste. Às vezes tem muita gente que coloca para o menino vai, meu filho quer que o meu filho seja jogador de futebol, né? E aí coloca o menino lá com 5 anos, 4 anos, 3 anos na escola de futebol, o moleque nem sabe se o moleque gosta ou não, mas enfia a camisa de um time de futebol no moleque, coloca o moleque sentado na frente da televisão para assistir o jogo de futebol e arrasta o moleque para jogar futebol e fica falando de esquema tático com o moleque, e às vezes o moleque nem curte isso, né? Nem gosta. Então, dá oportunidade para ele conhecer outros esportes, dá oportunidade para ele ver outros esportes. O jiu-jitsu é um, não quero puxar sardinha não, mas é verdade. Eu tenho atleta profissional hoje que passou comigo no voleibol. Eu tenho atleta profissional hoje que passou comigo no futsal. Eu tenho atleta profissional hoje que passou comigo, cresceu jogando comigo no handball. E tem atleta que começou em uma modalidade, largou e foi para outra. E surgiu e cresceu e evoluiu. Então, não é nem tanto para a criança, mas é muito mais para os pais esse conselho. Coloca seu filho, deixa seu filho gostar, sabe? Não põe tanta pressão na criança. Deixa ele, se é pequeno, deixa ele se divertir, deixa ele experimentar. Aproveitando a situação, né? Toma um pouquinho de cuidado com esse mundo virtual hoje. Tá se perdendo muito atleta, tá se perdendo muito esportista por conta da vida dessa realidade virtual, da tela. Porque o menino não quer saber de mais nada, só quer saber de celular, só quer saber de celular. Então, deixa... No nosso treino lá, essa semana passada a gente tava brincando de pular cela. Sabe o que é pular cela? Não. Não. Que fazem, né? Mas faz parte, entende? Então, mas se falar de uma trend, eu sei a trend, eu sei, né? A trend eu tô ligado, entendeu? Então, deixa o menino, deixa a criança, mas vocês já são maiores, vocês já sabem do caminho de vocês, mas tem muita criançada aí, menor, que não tem essa situação, não tem essa vivência, não sabe brincar, tá se perdendo isso, tá se perdendo a criatividade. Hoje esse mundo da internet de estar vendo um videozinho por 10 segundos, 30 segundos, ouvir uma música por 30 segundos. Eu tenho às vezes prestado atenção na molecada, eles colocam uma música, a gente faz umas festinhas às vezes lá, né? Põe a música. Aí eles querem correr a música logo pro refrão. Que na verdade hoje a música já começa com o refrão, né? Sim. O começo da música já é o refrão. Por que o começo da música já é o refrão? Porque eles vão ouvir 30 segundos da música, 30 segundos é muito, 20 segundos da música e já vai pular pra próxima. Vai fazer a dancinha que eles querem fazer e já pula pra próxima. Você pergunta, qual que é a música? Qual que é a letra da música? Nem sei. Eu sei que o refrão é esse. Então o mundo tá muito imediatista e não tá dando tempo de você experimentar. Experimenta. Deixa o menino fazer o futebol dele. Deixa treinar. Faz um tempinho.
Bota em outro esporte, faz uma capoeira, vai conhecer um pouquinho. Vai no jiu-jitsu, treina um pouquinho. Vai no voleibol, treina um pouquinho. Vai no... Pratica, deixa ele pegar gosto. Deixa ele ocupar o tempo dele pegando gosto pela coisa. E aí ele vai optar, né? Você vai sentir o que ele gosta mais, onde ele curte ficar mais, onde ele quer ficar mais. Enfim, é isso. Acho que esse é o conselho que eu posso dar. Bom, então é isso. A gente queria agradecer pela sua presença, tanto para mim saber do jiu-jitsu também. O projeto social acho que é uma iniciativa que é muito importante, porque muitas pessoas não têm essa condição e vocês, a partir disso, vocês conseguem trazer essa oportunidade para muitas pessoas. E, enfim, é isso. Obrigada por ter vindo. Obrigado conversar eu. com a gente. Obrigado eu. Eu queria agradecer a presença, não, por estar aqui, né? Queria agradecer o convite por estar aqui. Meu querido, muito obrigado, muito obrigado. Deixo o convite a todos que quiserem ir lá conhecer nosso projeto, Associação Esportiva Nova Ideologia. Segue a gente no Instagram. Lá está @Nova Ideologia. @Nova Ideologia. Tem um site também, novaideologiaesporte.com.br. Chama a gente lá, quem precisar de alguma atividade esportiva aí, tiver procurando alguma prática esportiva, todas as atividades para criançada aí, menor de 17 anos, pelo menos na nossa unidade lá em Pirituba é totalmente gratuita. Algumas outras unidades também, eu sei que em Guaianazes a atividade é totalmente gratuita, em Perus é totalmente gratuito. Agradecer ao Kleber aí que me liberou para estar aqui também. Clebão, te amo, tamo junto, meu parceiro. O diretor lá de Pirituba lá. De Pirituba, ó, de Perus. Deixa o convite, quem quiser ir lá conhecer, vocês também quiserem ir lá conhecer o nosso projeto lá. E empresa, né? Quem quiser já dá uma moralzinha, né? Moralzinha. Quem tiver uma empresa aí que queira nos ajudar, a gente está precisando de muita ajuda, vontade a gente tem, disposição a gente tem de sobra, gente para trabalhar também, todo mundo faz trabalho voluntariado lá. Professor de capoeira nosso é voluntariado, professor de Muay Thai nosso é voluntariado, professor de judô nosso é voluntariado, eu sou voluntariado, professora de balé lá também é voluntariada, todo o pessoal que trabalha lá com a gente, que está no suporte lá, é totalmente voluntariado, mas só voluntário não adianta para crescer, a gente não trabalha para nós, a gente trabalha para o próximo, né? Para fazer a molecada ter um bom caminho, um bom futuro aí. Então, e sem esse suporte financeiro, infelizmente, a coisa não vai. Então, quem tiver disponível aí pra gente dar uma ajuda aí, governo também, né? Quem puder aí, na área do governamental aí também quiser dar um suporte pra gente, tamo junto. Muito obrigado. Essa semana vai seguir esse garoto aqui, tá? A gente vai ter uma oportunidade. Vai de ser conhecer o super jiu-jitsu lá. bem-vindo. Eu vou lá, eu e ele, tá bom? Vai dar tudo certo. Vou te apresentar pra Camille. É isso. Ah, eu trouxe aí umas medalhinhas. Já falou? Cadê a medalhinha? Eu trouxe. Pode Pega mostrar. a mochila, por favor. Que manda ele faz. Mas, ó, o primeiro rolinha com ele tem que rolar com o professor primeiro. Aí eu com as medalhinhas eu trouxe, se vocês quiserem ver. Não consegui trazer todas, eu só consegui trazer algumas. Mostra aqui pra essa câmera aqui. Mostra aqui. Algumas medalhinhas nossas em competição. São Paulo Open, né? Esse aqui é o São Paulo Open da CBJJ. Esse aqui é o Pan-Americano do ano passado, né? Exatamente. Esse aqui é o do Jiu-Jitsu para Todos. É uma federação muito legal, o FEUFESP. Todos os campeonatos que eles estão fazendo são gratuitos. Quem não conhece, vai atrás. É a federação, eu não sei o nome da federação não, de liga, não sei o que lá, de São Paulo. Tem um nome aqui, eu já dei muita moral pros caras, mas enfim, é uma federação aí que eles estão organizando, todos os campeonatos deles são gratuitos. Esse aqui é o Experience, que foi no Morumbi, né? Um campeonato que foi lá no estádio lá do Morumbi, de São Paulo. Minha filha que levou isso aqui, ela é São Paulina roxa. Aí quando ela descobriu que o São Paulo estava organizando um campeonato, ela, pai, preciso da tua medalha, preciso ser campeã, preciso ser campeã lá, preciso ser campeã. Foi campeã. É a da mãe. Esse aqui é o Sul-Americano, do ano passado. Esse é o Paulista. Esse aqui é o outro Sul-Americano. Tem uns aqui que é da minha filha também, tá? O dos meus outros filhos eu não consegui trazer. Gente, é medalha pra caramba, por isso que eu não consegui trazer todas. Medalha de verdade, é medalha pra caramba. Acho que eu trouxe poucas aqui, quase pouquíssimas. Essa aqui é do Mundial, do ano passado. Essa aqui é do Brasileiro. Essa aqui é a outra minha, o segundo melhor velho do Brasil, hein? O BJJ aí. E esse aqui é o do BJJ Pro,
da minha filhinha também. Esse aqui é um campeonato... é para atleta profissional, né? Então ela foi da nossa equipe aí a primeira a ganhar uma medalha, subir no pódio. Tinha tudo para ser campeã, mas aí apanhando pelo emocional. O emocional falou muito forte a hora que chegou na final. Foi um campeonato muito legal. Você falou das questões aí de coisas que me marcaram, né? Esse campeonato, lutar em Barueri é diferente. E esse campeonato aí, pra gente, pra mim e pra ela, foi uma sintonia que a gente tava surreal, fora da curva. E, bom, infelizmente não chegou a ser campeã, mas ela foi pódio. Fiquei muito feliz, a gente ficou muito satisfeito. Bom, enfim, essas são algumas aí que eu consegui trazer para vocês verem. Tem medalha pra caramba em casa, então não ia dar pra trazer tudo, não. Se vocês quiserem pegar na mão aí, vocês podem pegar, gente. Pode olhar aí, fica em paz aí, fica. Posso perguntar o que significa? Isso que o Valmir acabou de Os? falar. Os é uma expressão de onegai shimasu. Seria uma Olha, aceitação. imagina o peso aqui no pescoço. Dá um sentido de compreendo, aceito, estou pronto. É o OS. A abreviação se escreve OSS. Tudo bem? Então, só que tem mais um S. Por que tem mais um S? Para ele dar uma reforçada naquilo que você tá afim ou que você quer. Então, por exemplo, vocês estão aqui trabalhando, né? E o sensei... então, o sensei, né, meu amigo? Sim. Então, sensei. Então, ele dá uma ordem para vocês a cumprir, ou ele dá uma tarefa a vocês a cumprir. Você tá disposta a cumprir essa tarefa? Tá disposta a cumprir essa tarefa? Você vai cumprir essa tarefa com vontade, ferrenha? O que você vai me dizer? Não? Quase que ela chega, ela bateu na trave. Vamos lá, o que você vai falar? Vou adotar. Entendeu? Então. Entendeu? Então, tipo, o professor tá... a gente passa no treino lá. Pô, estamos fazendo a posição. Galera, ó, a posição é assim, vamos fazer a guarda, montou. Pegou a posição? Se saiu não entendeu muito bem ou não fluiu, tudo bem? Pessoal, vamos lá, vai ter uma tarefa assim, o treino é de resistência. Vamos fazer um drill de resistência. Ó, vamos fazer a atividade assim. Tá todo mundo pronto? Estamos pronto. Tá na vontade, tá na disposição, entendeu? Então esse seria um termômetro para você entender que você tá pronto e disposta a cumprir aquela tarefa. E isso significa os. Legal. Os. Isso aí, né? Vocês quiserem ver, deixa eu pegar. Tá Tá gravando? Bom, então Essa aqui parece um tijolo. Até a próxima.